Tudo certo? Vou começar a live nova, parece aqui, né? Vou começar a live nova, parece. Não sei. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Nós queremos cumprimentar a todos na paz de Cristo e nesse momento nós iremos fazer uma oração, pois estaremos estudando um pouco da Escola Bíblica Dominical, essa primeira lição do nosso segundo trimestre do ano de 2020. Vamos, você que está na sua casa, nos assistindo aqui ao vivo, curve sua cabeça juntamente com a sua família e vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, nesta noite, diante da Tua presença, nesse momento, pela Tua grande e infinita misericórdia, nós pedimos a Ti graça sobre as nossas vidas e perdão dos nossos pecados. Abençoa as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa congregação amada que está sob o nosso pastoreio de campus universitário, ali no bairro PC, que a tua bênção esteja estendida sobre a vida dos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estudaremos hoje a lição de número 1, que seria do dia 5 de abril, e nós estamos hoje, nessa sexta-feira, estudando a carta de Efésios, tá certo? Carta de Efésios, e falamos assim a introdução desse momento. Carta aos Efésios, saudações ao destinatário. E o textuário dessa lição fala assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 2. A verdade prática nos fala assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, nós, quando estudamos a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, tá certo? Uma das cartas da prisão, nós podemos observar o interesse e o amor de Paulo em estar tratando esses assuntos pastorais. A carta de Efésios ela é dividida em duas partes. Os 3 primeiros capítulos são mais teológicos, falam de algumas doutrinas, e a segunda parte ela é mais prática, tá certo? A parte mais prática. Então nós queremos, nesse momento, convidar você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, onde nós iremos fazer a leitura bíblica em classe. Nesse momento, irmãos, é muito importante nós nos dedicarmos, nesse momento de isolamento, ao estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque estamos vivenciando dias ímpares, tá certo? Momentos que nunca tínhamos na nossa geração passado e que nos faz refletir muito sobre a nossa condição social, a nossa condição como cristãos, a nossa condição como pessoa, como família, como dono do lar, refletindo em relação às nossas obrigações diante da sociedade. Temos convivido muitas vezes com pessoas que têm passado por dias difíceis, tá certo? De dias em que, quando o homem não conhece a Deus, não tem conhecimento da sua palavra, são dias incertos, de medo, de incertezas, como será o futuro. É este momento que muitas coisas precisam ser reavaliadas. A carta de Efésios, aqui na leitura bíblica em classe, ele diz assim no capítulo 1, verso 1:
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, o versículo 1, ele vai dizer: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns dos discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe, então, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou no batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele haveria um de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhes as mãos, Paulo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, nós conseguimos ver aqui, meu irmão Paulo, nessa leitura bíblica em classe, falando sobre a sua saudação, a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. E quando nós analisamos a carta dos nossos irmãos, né, a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, a grande preocupação de Paulo escrever aos irmãos, né? Diga-se de passagem, alguns estudiosos falam muito bem em relação a essa questão, porque a igreja de Éfeso foi uma das igrejas, ou foi somente a igreja que teve mais oportunidade de ter o apóstolo Paulo com eles, né? Mais ou menos aí no seu pastoreio na igreja de Éfeso, 3 anos. Então, esses 3 anos, também estou passando ali na congregação de campus universitário, completamos agora mês passado 3 anos, e já é um período em que você já está se adaptando às pessoas, já encontra ombros, encontra amigos, conhece melhor as pessoas que estão ao seu redor, trabalhando, com quem você pode contar, com quem você pode contar mais, com quem você pode contar menos devido a algumas ocupações, quem é o obreiro que é mais amigo, que está ali sempre trazendo uma crítica construtiva, que vem construir, que vem nos alertar, alguém que é mais reservado. Então, Paulo, acredito eu, que teve um momento muito ímpar, porque nesses 3 anos Paulo conhecia a igreja. Paulo estava dirigindo a carta à igreja, sabendo que teve também diante deles momentos bons, também momentos ruins. É claro e evidente que quando Paulo escreve a carta aos irmãos em Éfeso, Paulo estava na prisão. Então, meus irmãos, eu sempre falo sobre Paulo em relação às suas prisões, porque enquanto nós aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza, muitas vezes temos dificuldade em assimilarmos a nossa vida secular com a vida espiritual, e às vezes fazemos essa divisão de vida secular e vida espiritual. Eu encontro o apóstolo Paulo na sua época, na sua geração, claro e evidente, numa cultura totalmente diferente, mas nada que muitas das coisas já não tivesse bem expandido na questão do conhecimento, da filosofia, e nós vemos Paulo mesmo na prisão, passando necessidade. Quando você vai ver Paulo escrevendo aos irmãos em Filipenses, ele vai trazer ali uma palavra de gratidão por tudo aquilo que os irmãos tinham estavam levando até Paulo, porque, segundo alguns especialistas, a prisão de Roma deixava a desejar, e Paulo não tinha aquilo que precisava para o básico para a sua sobrevivência. E onde é que está Paulo? Na prisão. Paulo não está triste, Paulo não está arrependido por estar na prisão, mas Paulo estava constantemente lendo, orando, buscando a Deus, creio eu, recebendo revelação do céu, e
meus irmãos, preocupado com a igreja do Senhor. Então, Paulo nos deixa refletindo em relação a isso, porque Paulo poderia estar depressivo. Paulo poderia estar questionando tudo aquilo que tinha passado, os naufrágios, o abandono, muitas vezes não ser bem compreendido por aqueles que estavam ao seu redor. Você vai ver isso estudando as 13 cartas de Paulo, e você vê a dificuldade que também Paulo passou. Você vai ver, começando na sua conversão, quando ele vem convertido a Cristo, o isolamento que Paulo teve que passar até voltar e começar a ser recebido pela igreja. E Paulo, nesse momento, estava da prisão escrevendo para os irmãos que estavam em liberdade. Em uma das suas palavras, Paulo vai trazer uma palavra dizendo que o evangelho, a palavra que é fiel, que é poderosa, mesmo ele estando em cadeias, ela não poderia ser aprisionada. O evangelho não pode ser aprisionado. Quando nós olhamos o contexto que estamos vivendo nesses dias, muitas pessoas preocupadas, entre aspas, uma perseguição ao evangelho, à igreja, meus irmãos, não fiquemos atemorizados, porque se isto acontecer, nós vamos falar como Paulo falou: vocês podem me prender, vocês podem tomar de conta da minha vida, mas a palavra, ela fará aquilo que lhe apraz conforme a vontade de Deus. O homem não consegue, meus irmãos. O homem não consegue prender a palavra. Ele consegue matar o homem, ele consegue matar a carne, ele consegue massacrar os cristãos, como foi feito no passado, por Hitler e outros, mas não conseguem destruir a palavra, porque ela é viva e eficaz e fará aquilo conforme está no coração de Deus. A introdução desta lição, ela diz o seguinte: a epístola aos Efésios, denominada a coroa dos escritos de Paulo, ou alguns dizem a rainha de todas as suas epístolas, e ainda de rainha de todas as epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Essa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, como eu já aqui introduzi para os irmãos, como o autor já frisou, devido à questão do tempo que Paulo passou com esta igreja, ele teve muita estima pela mesma, trazendo sempre uma real preocupação com aqueles que estão sob o seu pastoreio. Então, ele vai trazer algo especial, dizendo que durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. É isso que nós precisamos. Sentindo muitas vezes esse distanciamento. Há pouco dia nós estávamos num culto por videoconferência com alguns irmãos e nós relatamos isto. Que nesse momento de isolamento social, onde há muito temor, muito medo, muitas pessoas não caíram em si ainda do seu orgulho, da sua soberba, da sua prepotência, e vendo que suficiente para nossas vidas é Cristo. Nada é mais importante na nossa vida do que a presença de Deus na nossa vida. Então, agora nós estamos entrando no período da Páscoa, comemorado aqui também no Brasil, e muitos estão isolados. Muitos não poderão nem sair da sua cidade para entrar em outra cidade, porque os prefeitos, o governador está lá impedindo, com medo que as pessoas venham ser infectadas por essa pandemia. E aí é onde nós começamos a buscar na palavra de Deus e refletir como que nós estamos agindo como cristãos de verdade, o que significa esse momento da Páscoa, esse momento ímpar para nós
Igreja do Senhor Jesus. Então, precisamos refletir como adoradores, a nossa vida deve ser a adoração. A adoração, meus irmãos, ela não está ligada somente a ir ao templo. A adoração não está somente ligada a alguém abrir os seus lábios e entoar um hino muito lindo. A adoração vai muito mais além disso. Ela parte de uma vida consagrada, mudada, que reflete, que tem a reflexão todo dia da verdadeira função do cristianismo, lendo a palavra, entendendo que é um pecador, entendendo que é alguém que precisa dia e noite de arrependimento, e não somente do arrependimento, mas buscar o aperfeiçoamento dos santos, buscar na palavra de Deus a correção. Se arrepender é muito lindo e é necessário, mas vai valer mais ainda quando esse arrependimento vem através de um arrependimento verdadeiro. E como é que acontece um verdadeiro arrependimento? Quando há o abandono do pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Nós encontramos na própria palavra de Deus em relação a essas coisas. Então, nós conseguimos ver no primeiro ponto que ele fala sobre a autoria e a data. A autoria é Paulo, que está escrevendo essa carta. É claro e evidente que essa carta, primeiramente, nós vamos ver durante o contexto que ela não foi levada até os irmãos pelas próprias mãos, próprio punho de Paulo, porque Paulo estava na prisão, tá certo? Alguns comentam que esta carta foi levada junto, escrita quase junto com Filemon, o escravo, e levada por Tíquico. E depois entregue a Priscila e Áquila. Então, nós podemos ver aqui, no início, ele vai dizer o seguinte: conforme o costume da época, a autoria inicia com a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo. Efésios 1:1. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, claro, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos capítulo 13, verso 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Atos capítulo 13, verso 21, Filipenses capítulo 3, verso 5. E já Paulo significa pequeno, era seu nome romano. Atos capítulo 22, o versículo 25. Então, alguns até comentam que Paulo escolhe ser dirigido ou chamado por esse nome porque o seu nome romano, Paulo, se identificava melhor com o seu próprio ministério, né? Que era o pregador, o apóstolo, como ele dizia, dos gentios. É claro e evidente, quando nós falamos do apóstolo dos gentios, nós voltamos aqui um pouco em relação a algumas pessoas, por falta de entendimento, trazem na sua mente pensando que se o povo de Israel tivessem aceitado e recebido o Messias, o que seríamos de nós? Certo? Esquecendo que o plano salvífico, o plano da salvação, para a igreja não era uma questão à parte, uma parte de um projeto de Deus. Não, a igreja sempre foi um projeto primordial e peculiar de Deus, no princípio. Deus já tinha um projeto com esta igreja. É claro e evidente que se Israel estivesse aceitado o desafio de receber o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo vivo na nossa vida, Israel teria sido a nação que teria estruturado o cristianismo nesses 2000 anos. Mas Israel rejeitou, tá certo? Rejeitou. Então há aqui algumas pessoas, às vezes a gente comenta, e tem alguns irmãos que têm uma dificuldade de entender isso, tá certo? Entender isso. Que não foi porque Israel rejeitou o Messias que nós chegamos na condição de agora recebermos a salvação. Não. O Senhor já tinha preparado um projeto também para mim e para você. Mas era um projeto inicial de Deus que Israel recebesse a palavra e através da nação de Israel nós todos pudéssemos ter
condição de um dia chegar ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Então, a assinatura apostólica aqui no item 2 do ponto 1, nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente, por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil, como já falei aos irmãos. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, Efésios 1:1. Isto é, não escolhido por homem. Gálatas capítulo 1, verso 1. Então, não há aqui, acredito eu, que não há aqui uma prepotência, nem algo desse tipo com o apóstolo Paulo. Mas há aqui alguém defendendo com muita categoria, com muita graça de Deus, o seu chamado, o seu evangelho. O evangelho, aquele a qual Paulo tinha recebido do Senhor. Você vai ver como há aquele distanciamento entre a conversão de Paulo, a rejeição da igreja, e Paulo volta para a sua terra, e passa ali mais ou menos, alguns dizem, 9, 10 anos, até Paulo retornar para estabilizar aqui o seu ministério. Paulo, quando vai fazer a sua defesa do seu apostolado, você vê ele falando sobre isso, que ele recebeu não de homem, mas da vontade de Deus, ele foi chamado para esse ministério muito pesaroso, ministério gracioso, mas um ministério que trouxe muitas dores. Então, para muitos hoje, o que é um ministério? Para muitos hoje é louvar, ter o microfone. Às vezes nós se questionamos em relação a isso. Não queremos fazer aqui uma crítica, Deus nos guarde disso, mas como está aquelas pessoas que não têm o verdadeiro foco de pregar aos pecadores, mas realmente estão muito ligados à questão dos púlpitos, gostam de pregar, gostam de levantar multidões? Como estão nesse momento de isolamento essas pessoas? Será que realmente elas tinham a verdadeira convicção do verdadeiro evangelho, da sua chamada, daquilo que Deus tinha proporcionado para eles? Ou essas pessoas estão frustradas? Então, é o momento de fazermos uma reflexão em relação a esse momento muito especial. Então, nós vivemos um momento em que estamos, acredito eu, que é um momento que Deus está nos proporcionando. E muitas vezes eu também, como cidadão, vou lá, muitas vezes na rede social, critico, muitas vezes o presidente, o governador do estado, o prefeito, por melhorias em algumas coisas social. É o momento da igreja se levantar. Reivindicar, sim, nós temos esse direito, de reivindicar. Toda a vida, no passado, os grandes homens, os pais da igreja, eles foram massacrados por isso, porque tanto eles cuidavam da vida social, vida espiritual da igreja, como também na vida social e política, porque disso também depende ao bem-estar da nossa sociedade, da nossa comunidade que está ao nosso redor. O item 3 vai dizer, uma epístola da prisão. Então, você vai ver que quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso. É bom refletir sobre isso. Por que é bom refletir sobre isso? Porque quantas vezes nós queremos desistir por tão pouco? E é o momento de Deus nos testar. É no deserto que Deus vai nos provar. É no isolamento social que nós realmente descobriremos a nossa verdadeira identidade. Se nós iremos nesse isolamento buscar mais a Deus, confiar mais a Deus, ser igreja onde nós estivermos, ou se nós iremos procurar o caminho do pecado, o caminho da maldição, o caminho da desobediência. Porque é no isolamento. Eu dizia há pouco tempo, conversando com um casal, amigos da igreja, que é o momento desse isolamento social, dessa, entre aspas, que perseguição contra os templos, contra a igreja, é o momento do pai e da mãe, eles serem o sacerdote do lar.
Aquele homem, aquela mulher que para as suas tarefas diárias, chama a sua família, senta na mesa e começam a orar, começam a consagrar a sua vida, começam a buscar a Deus, dizer que Ele é muito bom, orar no meio dia. Muitos irmãos passando por muita dificuldade, têm levantado pela madrugada, têm orado a Deus. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, porque eu creio que Deus está trabalhando no meio da sua igreja e também no meio da... Na minha família, Deus tem trabalhado, no meio dos meus irmãos de sangue, dos meus sobrinhos, Deus tem feito grandes coisas. E eu creio que ainda vai continuar fazendo no nosso meio. A data é bem conhecida, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por, por cerca de 2 anos, Atos 28 e 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provavelmente da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, nós conseguimos ver nesse momento que o período em que foi escrito esta carta aos nossos irmãos. Alguns comentam que esta carta ela não foi dirigida somente à igreja de Éfeso, ela seria como uma carta circular, porque ela seria lida em outras igrejas. Então nós conseguimos ver durante esse momento em que a particularidade da carta de Efésios. Nós não conseguimos falar isso tudo hoje, porque hoje somente um momento introdutório, teremos outras lições que fará lá nos assuntos mais pertinente à questão de algumas lições, mas já trazendo para os irmãos aqui a questão da sua autoria. Alguns dizem que ali pela igreja de Éfeso passou, né, pastores ali como, cuidando da igreja, como Priscila e Áquila, Apolo, Timóteo, Irineu. Irineu também vem dizer que João também daquela igreja. Então nós queremos, meus irmãos, trazer aqui algo que nós estudamos desta primeira lição. Aqui do meu lado aqui a minha assistente, a minha esposa, a Rebeca. Aqui do meu lado nos ajudando aqui nesse momento. É um momento novo, tá certo? Um momento novo. Acho que é, nesse período de isolamento, a primeira live que nós estamos fazendo com a igreja de campus universitário, também com alguns irmãos e amigos e familiares que estão nesse momento nos acompanhando. Trazendo aqui, sempre, meus irmãos, o desejo constante de estarmos perto de Deus. Então, essa mensagem, ou aquilo que nós tínhamos construído na nossa mente, do que era a igreja, ela está sendo desconstruída e sendo construída algo de verdade. Porque ali é o templo, nós se reunimos na comunidade, muito importante. Mas a igreja, ela também é na individualidade. Naquele momento em que só Cristo nos vê e está ali nos compreendendo nas dores, nas nossas tristezas, mas Ele sempre tem estado conosco. O ponto 2, ele vai falar a questão do destino da carta, a qual foi escrita aos irmãos em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito abençoada, quando nós vamos ver aqui durante o ponto 2. Diz assim: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores, pessoas.
Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, você consegue ver que era uma cidade de porte grande, poderia aí disputar com a Alexandria pela sua capacidade, naquela época já ter um espaço para comportar 25 mil pessoas. Então você consegue ver que é uma cidade grande, uma cidade litorânea. Né? Algumas vêm dizer que por estar próximo ao mar, Éfeso recebia muitas embarcações que entravam para Roma. Então, muitas embarcações de mercadorias e riqueza da cidade, de tripulantes que vinham para Roma, passava também pelo porto ali de Éfeso, fazendo com que aquela cidade fosse uma cidade muito rica e também uma cidade movimentada. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artímis, cidade, ou Diana, né? Cidade abrigava o templo de Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Aí a gente vê aqui aquele momento em que Paulo traz ali a palavra de reflexão em relação à idolatria. Então, se nós hoje fôssemos falar aqui em relação aos dias de hoje, não estaria diferente. Não estaria diferente também se nós fôssemos olhar aqui e dizer que o dia de hoje, até poucos dias atrás, antes da questão da pandemia, desse isolamento social, nós estávamos também, muitos, né, como o dia de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam, davam-se em casamentos. E Noé pregando que haveria o dilúvio e construiu uma arca. E muitos não creram na sua totalidade. Até que um dia veio o dilúvio. Quando nós aqui pregamos a palavra, falamos de Cristo, que ele vai voltar, que Cristo salva, batiza, ele restaura o ser humano, por mais pecador, miserável que venha a ser essa pessoa, ele restaura. Muitas vezes as pessoas elas não compreendem esse momento. Elas não buscam entendimento dentro da palavra de Deus, porque ainda não foi levada até o coração desta pessoa, deste ser humano, pelo Espírito Santo, a compreensão da palavra de Deus. E quando falta, meus irmãos, a compreensão, fica difícil nós aceitarmos a realidade da palavra. Quem faz isso? O Espírito Santo. Nós vamos ver na Bíblia que o Espírito Santo é a parcela que seremos eternos, é o contato que nós podemos ter com Deus, é o acesso que Deus nos dá através da sua graça, pela força do Espírito Santo. Nós conseguimos, meus irmãos, vencer os maus, vencer o pecado, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto muitas vezes está sugando as forças das pessoas, e elas precisam vencer o pecado. E como vencer o pecado? Sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos vencer o pecado. Pela sua força, pela sua vontade, por isso nós não conseguimos vencer o pecado. Venceremos o pecado dia após dia se nos rendermos a Cristo. Ele nos ajudará. A nossa pouca força, a nossa pouca fé, a nossa pouca compreensão. Não é a sua mente intelectual e seu grau de estudo que lhe fará um vencedor do pecado. Quem faz você vencer o pecado é o Espírito Santo. Claro e evidente que através do estudo da palavra, da oração, através da teologia, buscando firmemente a palavra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja de Éfeso, quando nós falamos aqui, eu creio que muitos irmãos já têm conhecimento disso, mas só aqui para recapitularmos, quando nós falamos aqui sobre a igreja de Éfeso, aí muitos irmãos podem pensar, como era o templo? Como era a igreja? Meus irmãos,
A igreja daquela época era uma igreja domiciliar, na casa dos irmãos. Você vai ver isso quando você vai estudar a palavra. Que os cultos eram reuniões periódicas na casa dos santos. E o que simboliza a igreja, aquela carta também, as cartas que é enviada às igrejas da Ásia Menor, Éfeso também é uma das igrejas que recebe essa carta, não estavam sendo dirigida à igreja a tempo. O Senhor, através da revelação, estava dirigindo através daqui de João, no Apocalipse, a carta, mas era dirigida à igreja, essa igreja cristã, povo adquirido, povo que um dia olhou para dentro de si e viu que era somente o barro que sobrou, miserável pecador, e precisaria naquele momento reconhecer que era pequeno, pouca força, pouca fisionomia, ninguém dava nada por mim e por você. Mas um dia o Espírito Santo clareou na nossa mente e nós somos gratos a Deus por isto em Cristo Jesus. Nós já estamos aqui no segundo tópico do ponto 2, melhor, no terceiro tópico do ponto 2, e que vai dizer assim: a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos 20, verso 31. Quando chegou a Éfeso, encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e os conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Aí você vê Atos, capítulo 19, o verso 5 ao verso 7. Então, aqui a questão também do batismo, tá certo? Espírito Santo, que muitas vezes é atacado, tá certo? E você vai ver durante esse período aqui que Paulo estava passando, os discípulos que estavam com ele já tinham descido as águas. E aquele momento que Paulo vai, vocês ainda não foram batizados, eles vão dizer, não entendo o que estão falando, né? Eles são batizados de João Batista. E Paulo disse assim: vocês não ouviram falar? Não ouvimos falar. E Paulo, o que é que Paulo faz? É claro e evidente que eu, particularmente, fui batizado no Espírito Santo dormindo, né? Busquei muito e ficava um pouco preocupado porque não recebia os meus amigos ali do lado, recebendo, e eu sou de uma época ali da cidade de Barreira, minha cidade maravilhosa, no interior do estado, que um jovem ia para a rua fazer campanha evangelística e lá no meio da campanha você via um jovem gritando, pedindo Jesus me batiza. Eu conheço vários nomes que Jesus batizava. E isso é maravilhoso. Mas é claro e evidente que você vai ver aqui nesse contexto que eles não conheciam. E o que foi que aconteceu? Paulo, com muita sabedoria, e eles com o coração cheio de fé, Paulo impondo-lhe as mãos, orou por eles, e eles foram batizados. Veio sobre ele o Espírito Santo, nesse contexto, quando ele fala veio sobre ele o Espírito Santo, está falando em relação ao batismo, porque quando nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida e se arrependemos dos nossos pecados, é claro e evidente que nós já recebemos o Espírito Santo, mas faltava ali a virtude, faltava o batismo. Para quê? Para nos capacitar para levarmos a palavra de Cristo, levarmos a palavra do Evangelho. Esta palavra que nós hoje estamos aqui introduzindo, essa primeira lição, ela não somente por nós, a Igreja de Cristo, será vivida, mas também ela vai ser anunciada, porque se eu compreendo que a palavra liberta, que a palavra traz a conversão, que a palavra traz transformação, se eu amo as pessoas, se eu amo os indivíduos que estão ao meu redor, se eu amo a minha família, terei muito prazer e desejo de anunciá-los, sabendo uma coisa, irmãos, esse cidadão que está aqui ministrando esta simples palavra é falho, é pecador, mas reconheço uma coisa, quem nos justifica, quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo.
Se arrependa dia após dia do seu pecado. Busque ao Senhor e Ele fará grandes coisas na sua vida. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 19 e verso 8. Como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Irã, Atos 19 e 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, Atos 19 e 12. Grandes líderes da igreja passaram por Éfeso, Apolo ministrou ali, e foi também instruído por Priscila e Áquila, Atos capítulo 18. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade, 1 Timóteo capítulo 1 e verso 13. E segundo Irineu, como já tinha falado para os irmãos, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou aquela igreja. Então, uma igreja abençoada. Eu via hoje uma ministração, quando alguém disse o seguinte, de repente, na sua casa, alguém disse, olha, hoje vai ter uma pessoa que vai estar pregando lá na congregação de campus universitário. E quem é? É o apóstolo Paulo. Né? Como seria a igreja ter o apóstolo Paulo, um doutor em teologia, em filosofia, um homem muito instruído que Deus chamou, mas uma coisa denota a personalidade de Paulo. É o seu ministério. Um ministério maravilhoso. Um ministério simples, de um homem de uma formação espetacular, mas um homem humilde. E às vezes falta em muitas pessoas a simplicidade. A simplicidade. Não estou falando de alguém que não leia, que não saiba ler. Estou falando de a simplicidade nas suas colocações. A simplicidade no trato. A simplicidade no amor e no cuidado das pessoas. Cuidar de pessoas é difícil, meus irmãos. Há 3 anos estou na congregação de campus universitário. E desde os 23 anos que Deus tem nos levado para cuidar de pessoas. Começando na cidade de Pindoretama, onde vim casar. E é um desafio, porque pessoas são difíceis, mas quando se ama o ministério, como Paulo amava, como você que lidera também ama, se sofre, se doa, mas é gratificante. É um ministério maravilhoso para a glória de Deus Pai. Grandes líderes, né, passaram por ali. O item 4 do ponto 2, encerrando aqui o ponto 2, ele fala sobre a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. Isto é, aquele que foram separados e consagrados para serem propriedade exclusiva de Deus. Então, era esse que Paulo se dirigia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Será que nós somos realmente propriedade exclusiva de Deus? Como um povo eleitos, guardados por Deus para um grande ministério? Então, meus irmãos, amigos que estão ouvindo, meus irmãos, a Simone, a minha irmã Meire, que está aqui online também conosco, reflitam sobre isso. Que nós precisamos, meus irmãos, buscar essa compreensão. Que seria essa propriedade exclusiva de Deus? Uma propriedade intocável. Certo? Deus vela pelos que estão vivendo a sua palavra. O apóstolo os cumprimenta com a palavra de graça e paz. Expressão que lembra um favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Nós já tínhamos comentado aqui no início. Então, é uma carta que foi levada à igreja de Éfeso, mas também que teve um peso muito grande para a igreja, as igrejas que estavam ali perto. A palavra pastoral. Palavra pastoral. Então, Deus, dentro dessa geração, assim como tem levantado muitos homens, eu tenho
Nosso pastor presidente, pastor Antônio José, tem sido um homem levantado por Deus para cuidar de uma grande geração. Um grande desafio, e é um grande desafio mesmo, liderar igrejas que não podem abrir as suas portas. Tem sido um desafio para nós, pastores da cidade de Fortaleza, pastorear, disciplinar, corrigir, cuidar dos nossos irmãos. E, abrindo aqui um parêntese, eu comentava hoje em relação a isto. Que depois que esse isolamento começou, poucas coisas têm valor. Você percebeu? Eu percebi. Poucas coisas têm valor. Carro não tem muito valor. Roupa não tem muito valor. Sapato não tem muito valor. O shopping também não tem muito valor, ninguém quer nem ir lá. Está fechado. Se anda na rua, todo mundo com pânico, não se sabe quem está contaminado, quem não está, o que está acontecendo, onde é o contágio, se é pontual, se é coletivo, não se sabe. Há uma incerteza para aqueles que não vê isso à luz de Deus, mas para aqueles que vê a luz da palavra de Deus, nós conseguimos, meus irmãos, enxergar que existe um Deus poderoso que vela pelas nossas vidas. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim. Eu ouvia ontem uma palavra ministrada pelo pastor meu amigo Ezion, falando sobre isso. Deus irá cuidar das nossas vidas. Deus vai usar pessoas para cuidar de você, pessoas que muitas vezes você não tinha contato, não dava nenhum valor, e são essas pessoas que no momento do isolamento social, no momento da necessidade, Deus vai levantar porque Ele é Deus e vai cuidar da minha vida e vai cuidar da sua vida. Isso é muito especial para conosco, meus irmãos queridos. Nós iremos aqui, já passar aqui para o último ponto, que fala sobre o propósito da mensagem. O propósito da mensagem de Paulo aos irmãos em Éfeso. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religião, mistérios, magia, mas que agora se reuniu com os santos em Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, meus irmãos, existia essa questão. Então, como é difícil para algumas pessoas também no dia de hoje. Sair, muitas vezes, com todo respeito aqui da sua religião, a qual seguiu muito tempo, e agora está, como diz algumas pessoas, seguindo a lei dos crentes. Não, eu deixei minha religião, estou na lei dos crentes. E às vezes não compreende que é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. É ela que nos direciona, que nos conduz até a vontade perfeita de Deus. E qual é a vontade perfeita de Deus? Que nós venhamos ser igual a Cristo, o segundo Adão. Mas, meu irmão Geraldo, como é isso? Como temos condições de viver uma vida nesse mundo terrível com o pecado, você não precisa mais ligar uma TV e um rádio para ver o pecado, abra só a porta da sua casa, você vê o pecado passando na rua, a cobiça, tudo isso está acontecendo, a maledicência, ninguém ama o seu semelhante. Sim, tudo isso acontece no tempo que nós estamos vivendo, mas Deus nos convida, Jesus na sua oração, quando Jesus, ali já perto da crucificação, Jesus fez 3 orações. É lá em João capítulo 17. Ele faz uma oração por si, ele ora pelos discípulos, depois ele faz uma oração pelos novos irmãos, aqueles eu e você que ainda iríamos implementar a fileira daqueles que irão buscando aqui um dia alcançar as mansões celestiais. Lá no capítulo 17, a partir do versículo 20, se você quiser abrir aí na sua casa, João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, versículo 20. Rapidinho aqui, nós façamos a leitura. Ele vai dizer assim, João,
capítulo 17 e verso 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, por, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, Jesus estava aqui pedindo ao Pai em oração, que oração ela é essencial, indispensável, a oração, porque a oração ela nos aproxima de Deus. Eu vi há poucos dias o nosso jovem ali da congregação de Campos Universitário, num culto, nós aqui online, conversando, ele falando a respeito da oração. Ele dizia que a oração, nosso irmão Charles Filho, a oração não é um momento que você vai levar a sua vida a Deus para Deus ter conhecimento de você. Deus já lhe conhece. Deus conhece a sua vida. Agora, no momento da oração, é o momento em que você vai conhecer mais de Deus. Você vai buscar mais dele. É na oração em que nós reconhecemos que somos miseráveis, que somos pecadores, que podemos estar perdendo tempo muitas vezes por não buscarmos a vontade de Deus que é perfeita para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo esta palavra, vocês são preciosos. Há um valor imenso, incalculável de uma vida que um dia foi resgatada na cruz do Calvário. Através do sangue, eu falo isso pensando aqui, muito maravilhoso do que ele fez pela nossa vida. Refletindo sobre isso. Eu falo muito sobre isso no campus universitário. Reflita. Ouça a palavra e reflita. Chore, medite na palavra. Seja um pecador mais arrependido, mais consciente de que você precisa da ajuda de Deus para vencer dia e noite o pecado que tão de perto nos rodeia e tenta tragar a nossa simples vida. Então, qual era o desejo de Jesus? Um dos desejos de Jesus era que nós fôssemos um com Ele o Pai e o Espírito Santo, assim também como Ele era um com o Pai, um em unidade, um em pensamento. Eu acredito piamente que este tem sido um momento muito maravilhoso que Deus tem unido tantas pessoas, meus irmãos, vocês não têm noção. Apesar do isolamento, eu não consigo ficar em casa, eu trabalho. Tem pessoas que dependem também e trabalham comigo. Claro, com muito cuidado, se preservando, usando a máscara, álcool gel, cuidando das suas famílias, mas precisamos trabalhar, porque precisamos ganhar o nosso pão. Nós iremos aqui já para encerrar, passamos aqui já, estamos 53 minutos do nossa live, e queremos somente fazer uma leitura, tá certo? E também complementando o que eu falei aqui a respeito da unidade com Cristo, e o que Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando ele se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Será que na sua vida tudo se fez novo? Será que na sua vida há uma transformação de verdade? Ou você é apenas um religioso? Ou você segue algo e você não compreende? Mas o meu desejo é que você compreenda mais de perto, porque assim como Jesus lhe ama, nós também, que ministramos a palavra, amamos as pessoas, porque foi uma ordenância dele. Também, Eclesiastes, no capítulo 9, verso 8, também ele vai falar sobre isso, sobre a pureza. A pureza, mesmo nesse mundo corrompido, meus irmãos, nós precisamos ter uma vida pura, buscar em Cristo Jesus. A mensagem de Éfeso, aos Efésios, gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, cabeça da igreja, nós temos várias referências, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos destes assuntos nos seguintes eixos temáticos.
a consumação do plano eterno de Deus na vida, na pessoa de Jesus Cristo, capítulo 1, verso 3 ao 5. E o 2, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência para a salvação. E o 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Então, 5 pontos muito importantes. E um dos pontos que me chamou muita atenção, quando ele vai falar aqui no ponto 5, dizendo que um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão do Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Meus irmãos, não tem como nós fazermos uma grande obra e uma boa obra sem a orientação do Espírito Santo. Quantas vezes nós, pastores, somos indagados em relação a alguns assuntos, mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos a orar, pedir orientação a Deus pela sua vida e pela sua família. Se há alguém que se preocupa com as ovelhinhas do Senhor, porque não é nossa, são os pastores dessa cidade. Aqueles, é claro e evidente, que verdadeiramente estão preocupados com as pessoas. Não somente com recursos financeiros, não somente com bens, mas com vidas, porque vidas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. As coisas a gente recupera, as coisas a gente vai buscar, quando dá tempo, quando tem saúde. Mas pessoas são importantes. Ame as pessoas que estão ao seu lado e busque a compreensão. Encerrando, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra Efésios capítulo 5, verso 21 e 6 e 20. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Deus espera que venhamos ser diferentes. João capítulo 17, verso 17, Jesus vai dizer: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. E Deus, nesse momento, abençoe a sua vida de uma forma especial. Brevemente estaremos estudando aqui, vamos marcar o dia, a nossa segunda lição, onde estaremos falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se você está precisando de uma oração, estiver precisando de uma ajuda espiritual, conte conosco. Você que tem acesso ao Facebook, manda um recado, nós iremos trazer aqui uma orientação. E um dia eu ouvi uma palavra do irmão meu, que também está aqui online, o Marcos, e dizendo para ele que muitas pessoas da minha família me procuravam com a palavra pastoral, e eu dizendo para ele que eu sou pastor da igreja de Campos Universitário, não é da minha família. E eu ouvi uma palavra de repreensão e eu recebi naquele momento, quando ele disse assim: você é pastor aonde você estiver. E mesmo ele estando afastado dos caminhos do Senhor, naquele momento, irmãos, eu recebi aquela palavra. Ele falou: você é pastor aonde quer que você venha colocar os seus pés. Deus abençoe você, abençoe a família, os nossos irmãos de campos universitários, nossos presbitério, o nosso diaconato, os nossos líderes de ministério, irmã Maria Dias, nosso irmão Afonso, os nossos irmãos, nosso irmão Charles, o nosso irmão Júnior, os irmãos que lideram o ministério, Samanta, os nossos queridos que trabalham na música. Deus abençoe de uma forma poderosa a Karina, que trabalha, a Sabrina, nosso convertido. Deus abençoe de uma forma poderosa, especial. Deus abençoe aí nossa irmã Diana, nossa irmã Paulo Sérgio, nosso irmão Lucas. Deus abençoe, né? Deus abençoe, né? O nosso irmão Robson, irmã Deise, os demais, nosso irmão Ricardo, estou esperando que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa. Também a minha irmã e prima, né? A nossa irmã Antônia Andrade, está ali, creio eu que ainda morando na cidade de Amanari. Deus abençoe, minha irmã, sua vida e sua família poderosamente. Sergiane, Deus abençoe de uma forma poderosa e especial. Também conosco, a nossa irmã Ana Lúcia. São tantos irmãos, né, que estão nessa noite compartilhando conosco esse momento aqui na rede social. Que nosso irmão Neto, nossa irmã
minha irmã Rosângela, Deus abençoe, a minha irmã Neta, Antônia Maria, né? Deus abençoe de uma forma poderosa, maravilhosa e especial. Nós iremos aqui fazer uma última oração, agradecendo a Deus pela vida de vocês, no nome de Jesus. Querendo dizer para vocês que todo domingo nós temos culto online na nossa sede. Domingo, 10h30 e domingo às 18 horas. Terça-feira, às 19h30 e também às quintas-feiras, às 19h30. Nós estamos aqui, irmãos, para juntarmos força, unirmos as nossas mãos e pedirmos a graça poderosa de Deus. Nos abençoe também a nossa Eva Andrade, irmã Francisca Andrade, nossa irmã Rochinha. Deus abençoe os nossos demais irmãos que estão conosco online nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça e ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, gratos somos a Ti nesse momento de estarmos aqui mais uma vez, nesse culto de escola bíblica, aprendendo um pouquinho da Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando esta família, abençoando esta casa, entrando com providência, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, do medo, livrando do pânico, daquilo que não tem deixado muitas pessoas dormirem à noite. Que haja descanso, que haja paz, que haja prosperidade para a glória e o louvor do Teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. E aos nossos irmãos da congregação de campus universitário, nós queremos deixar aqui a bênção apostólica no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações e o gozo do Espírito Santo estejam com todos, e você com fé na sua casa diga amém. Deus abençoe no nome de Jesus.